Boa noite, queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. Desta feita nós vamos tratar do capítulo 15, já está chegando no final. Tem mais somente o capítulo 16. E espero que o estudo dessa carta tenha trazido frutos de conhecimento para a sua vida. E mais do que isso, para crescimento e edificação do seu espírito. Vamos orar? Bondoso Deus, Pai de amor, nós agradecemos ao Senhor por essa noite. Nós te louvamos, Senhor, porque a sua palavra ela é viva, ela é eficaz e ela tem sido, ó Deus, a cada dia, edificação, ensinamento para a nossa alma. Que o Senhor, ó Deus, esteja derramando sobre nós o teu conhecimento nessa noite, e que esse texto, ele venha trazer aos nossos corações entendimento, à nossa mente, esclarecimento, e para a nossa vida prática, ó Deus, edificação, mediante a ação do seu Santo Espírito. Essa oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele vinha tratando, nós falamos na semana passada, ele vinha tratando de algumas situações no que diz respeito à tolerância dos mais fracos, e ele segue, ele abre o capítulo 15 seguindo nessa mesma ideia. No finalzinho aqui do capítulo 14, ele fala que aquele que tem dúvidas, ele é condenado se comer, se praticar, né? Nós fechamos o nosso estudo na semana passada com essa frase, se praticar qualquer coisa que ele não tenha fé. Se ele tem dúvida, não provém de fé. E se não provém de fé, é pecado. Ele abre o capítulo 15. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Ele então reforça aquela ideia de que nós já havíamos citado, de que ele coloca nós que somos fortes, ele declara que são as pessoas que têm o pleno conhecimento do Evangelho, que têm o pleno conhecimento de que da boa nova, do amor de Deus, da graça de Deus revelada no sacrifício de Cristo. O Evangelho da graça, ele traz estranheza ainda hoje na vida das igrejas, na vida dos crentes, porque o Evangelho da graça, ele traz liberdade. E a liberdade que o Evangelho nos proporciona, é uma liberdade que causa estranheza aos legalistas, causa estranheza àqueles que preconizam um proceder fundamentado exclusivamente na tradição. Não que a tradição não tenha o seu valor, antes, pelo contrário, tem muito valor. Contudo, Paulo ele está demonstrando que essa transição entre os valores da tradição, da lei, e os valores da graça que nos foi conquistada por Jesus e nos foi entregue de maneira imerecida e sem nenhum tipo de mérito, ou como um favor, né, inteiramente de graça, aquela frase chavão, né, que a melhor e a maior característica da graça é que ela é de graça. Então Paulo ele está demonstrando isso, e ele vai desenvolver essa primeira parte do capítulo 15 exatamente desenvolvendo essa ideia. Então ele fala que nós que somos fortes, nós devemos então adotar um procedimento que seja um procedimento para suportar as debilidades dos mais fracos, aqueles que ainda não compreenderam a totalidade do Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é o Evangelho que demonstra, que coloca claro que todas as coisas são lícitas, que na realidade o que o Senhor busca são os adoradores que o adorem em espírito, e não com práticas fundamentadas em tradições, e não com asepsias inexplicáveis, ou com asepsias que não têm nenhum fundamento em si, ou mérito em si. E ele fala que cada um de nós que somos fortes,
agrade o próximo naquilo que é bom para a edificação. Então, não é uma situação também que aqueles que são fortes, que compreendem o Evangelho da Graça, se encham de orgulho e assim menosprezem aqueles que são fracos na fé, e aí demonstrem toda a sua liberdade e causem escândalo àqueles que são fracos. Então ele fala assim, olha, cada um de nós, então agrade ao próximo, somente não busca agradar a si mesmo, mas agrade ao próximo, né? Daquilo que é bom para a edificação. É como nós dissemos na semana passada, se algo faz um pequenino, alguém que é fraco na fé, tropeçar, escandalizar, não faça, mesmo que você tenha plena consciência de que não há nenhum mal, de que não há nenhum tipo de condenação, você não deve fazer, não deve praticar, não deve demonstrar essa sua liberdade, visto que isso fará com que fracos na fé tropecem. Seguindo o verso 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos que te insultavam caíram sobre mim. Então a gente vai ver aqui esse exemplo máximo, né? Quem é o nosso exemplo máximo? Jesus Cristo. E o próprio Jesus, ele não agradou a si mesmo. Ele poderia ter simplesmente utilizado de todos os seus recursos, mas ele não o fez, antes pelo contrário, ele suportou a morte de cruz, ele se sujeitou a autoridades humanas, as quais estavam debaixo dos seus pés, e o Senhor, Jesus, ele optou por permitir que aqueles homens débeis, aqueles homens cuja justiça era falha, o julgassem, o matassem, o escarnecessem, o sacrificassem, porque era necessário que assim fosse, para edificar a igreja. E aí ele cita aqui, né, esse salmo, é o Salmo 69, né, insultos que te insultaram caíram sobre mim. Pois tudo que no passado foi escrito, verso 4, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, Paulo aqui ele está claramente se referindo aos escritos do Antigo Testamento, dizendo que o que foi escrito no passado, ele foi escrito para o nosso ensino. Então, a tradição, ela foi dada para o nosso ensino, para a nossa instrução, para a nossa consolação, para que assim, para que essa paciência, que a nossa esperança fosse edificada pela paciência e a consolação das Escrituras. Aí, verso 5, ele segue, ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, da mesma maneira que Deus deu o Antigo Testamento para, de modo paciente, trazer sobre nós a instrução e a consolação, trazer sobre nós, quando eu falo nós, trazer sobre o seu povo, sobre os homens, né? Essa instrução, essa consolação, ele também traga essa paciência e consolação no modo de pensar um em relação ao outro, né? Visto que agora nós já temos um conhecimento diferenciado do que diz as Escrituras, um conhecimento à luz do Evangelho da Graça, que é um upgrade que elucida, né? Eu acho que a palavra melhor é essa, que elucida, que traz à luz todos os rudimentos da lei, para que nós, unânimes, verso 6, em uma só voz, glorifiquemos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, o fim último é esse, dar glória a Deus, glorificar ao Senhor. Então, nós que temos o pleno conhecimento do Evangelho da graça que nos foi revelada, que estamos debaixo desse pacto, né, que entendemos esse pacto na sua plenitude, devemos trazer com paciência esse ensinamento àqueles que ainda não o possuem. E aí Paulo segue, portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Então, assim como Cristo acolheu-nos, sendo nós seres mais fracos, inferiores, não conhecedores plenos da graça do seu amor,
Ele nos acolheu, nos ensinou pacientemente. Então, Paulo nos ensina, nos conclama a fazer o mesmo, acolher uns aos outros, aqueles que ainda não têm esse conhecimento, para levá-los a esse conhecimento do Evangelho da graça de Cristo. Pois digo que Cristo, verso 8, foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos vossos pais. Então, obviamente, esse texto aqui está falando com os judeus, que Jesus veio para cumprir a lei, né? Ele cita a figura da circuncisão aqui como um símbolo de toda a lei. Então, ele vem para cumprir toda a lei, para trazer, então, confirmar as promessas que foram dadas aos vossos pais. Ele está falando, dirigindo diretamente aos judeus. Ele está falando assim, olha, ele veio cumprir toda a lei para confirmar aquilo que foi dado, aquilo que foi ensinado, aquilo que foi trazido, que foi declarado, profetizado a vossos pais. Segue o verso 9. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Então, para o Senhor, ele vem ser ministro da circuncisão, da lei, cumprir toda a lei para trazer à luz o cumprimento das promessas e da profecia para os judeus. E para apresentar o Evangelho da graça aos gentios, para que eles também dessem glória a Deus. E aí Paulo passa a fazer uma série de citações. Ele cita aqui, por isso eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Essa é uma citação direta de 2 Samuel, capítulo 22, verso 50. E aí no verso 10 ele segue, e também diz, alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus, uma citação direta de Deuteronômio, capítulo 32, verso 43, e aí no verso 11 ele também cita, e ainda, louvem o Senhor, todos vocês gentios, e todos os povos o louvem, é uma citação direta do Salmo 117, verso 1, e aí no verso 12, também Isaías diz, é uma citação direta de Isaías, capítulo 11, verso 10, virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Então Paulo está fundamentando nas escrituras do Antigo Testamento, de que os gentios haveriam de ser participantes das promessas de Deus, de todas as profecias, através do Evangelho da graça cumprido em Jesus Cristo. Fantástico a fundamentação que Paulo traz aqui, trazendo então, deixando claramente explícito à mente de qualquer judeu, de que os gentios, eles também fazem parte, né, do povo de Deus. E no verso 13 ele fecha esse raciocínio, e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então ele fecha aqui, ele fala assim, olha, que o Senhor encha vocês de alegria, de paz, para que sejam ricos da esperança do poder do Espírito Santo. Olha, essa união, né? Esse suporte, todo esse acolhimento que Paulo ensina, que é exatamente para que a igreja ela tenha seja concisa, tenha essa ligação, e assim se edifique e na paz, na alegria, na fé e no Espírito Santo. É para isso que serve, é para isso que nós fomos chamados, né, para nos edificarmos uns aos outros. Não podemos viver como ilhas, não podemos viver isoladamente no nosso conhecimento, no nosso Evangelho. Seguindo,
Verso 14: Eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade e têm todo conhecimento e estão aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, verso 15: Eu lhes escrevi, em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus. Então, Paulo ele tem períodos, orações bastante grandes. Você vê que é quase uma oração só, o verso 15 e o verso 16. Eu nem li o verso 16 ainda. O que ele está dizendo? Olha, eu entendo vocês, romanos, eu sei que vocês têm pleno conhecimento, estão cheios de bondade, e são aptos, estão capazes para admoestar uns aos outros. Então ele está falando assim, olha, eu estou falando isso para vocês, eu sei que não precisa, mas eu estou falando isso para vocês de uma maneira até um pouco mais ousada, mais uma vez, para que vocês se lembrem da graça que me foi dada por Deus. E aí ele abre o verso 16, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Esse é o ministério de Paulo. Ele está falando exatamente a graça que foi dada da parte de Deus a Paulo é ser ministro entre os gentios. Ministro de quem? De Jesus Cristo, do Evangelho da Graça, entre os gentios, para que estes, para que eles venham a entender e a anunciar o Evangelho de Deus, para que a oferta deles quem? Dos gentios, seja aceitável, santificada, uma vez que seja santificada pelo Espírito Santo de Deus. Como a nossa oferta ela é aceitável diante de Deus, uma vez que ela seja santificada pelo Espírito. A oferta de quem? Dos gentios, um povo que era tido como a parte, como um pária, como imundo, mas a oferta dele seria aceitável porque ela foi santificada pelo Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que santifica a oferta dos gentios. É o Espírito Santo que santifica a sua oferta, o nosso culto, a nossa leitura, a sua oração, a minha oração. É o Espírito Santo. Verso 17. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo nas coisas concernentes a Deus, porque não ousei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo me fez por mim, para conduzir aos gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais, prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Então, ele coloca aqui, ele tem motivo de se gloriar. Paulo, ele fala assim, olha, eu tenho motivo para poder me gloriar, mas eu não faço isso, nas coisas concernentes a Deus. Eu tenho até motivo para fazer, mas eu não o faço. Mas qual que seria esse motivo? Ele coloca, eu não ousei falar de coisa alguma, a não ser aquilo que Jesus fez por meio de mim. Então, ele fala assim, olha, eu não falei daquilo que Jesus fez na vida do fulano, ou do beltrano, ou de qualquer outro ensinamento, mas eu digo, eu falo, eu ensino daquilo que Jesus fez na minha vida. Esse é o Evangelho eficaz. Essa é a pregação eficaz. É aquela que ela transcende as Escrituras, que transcende qualquer conhecimento, mas que ela é fundamentada na vida. Porque você pode conhecer as Escrituras, pode anunciar o Evangelho com bastante habilidade, isso é muito possível, desde que você o estude, que você conheça bem a letra. Mas o Evangelho pregado, fundamentado naquilo que Deus faz na sua vida, essa é a verdadeira pregação. Uma vez perguntaram assim para mim, pastor, como é que eu posso evangelizar? Qual que é a melhor maneira de evangelizar? A melhor maneira de evangelizar é você contar aquilo que Deus fez na sua vida. A melhor maneira, o melhor evangelho que você pode anunciar é o que Jesus fez na sua vida.
você estando consciente de que você estava morto e foi resgatado. Esse é o evangelho eficaz, esse é o evangelismo eficaz. Então ele fala assim, olha, eu anunciei aquilo que Deus fez na minha vida. Para quê? Para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras. Ou seja, você tem que falar, mas também tem que fazer aquilo que você fala. Por força, verso 19, por força de sinais e prodígios. E aí ele está falando da vida dele. Sinais e prodígios foram ministrados através da vida de Paulo. Mortos ressuscitaram, náufragos se salvaram, sinais operados através da vida desses homens, terremotos, libertando-os das prisões e tantas outras situações. Veneno de cobra, lembrei do texto em que, depois do naufrágio, na praia, eles conseguem fazer uma fogueira, você vai ver isso lá em Atos, e quando fazem a fogueira, vem uma víbora e pica Paulo. E aí uma pessoa vai e fala assim, né, um daqueles náufragos pensa, né, assim, nossa, esse aí realmente está em dívida com o Altíssimo, porque escapou do naufrágio, mas não escapou da víbora. Contudo, a víbora, o veneno da víbora não fez nenhum mal a Paulo, né? Não causou nenhum mal a Paulo. Assim, ele segue. Desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. O Ilírico, né, é uma região que estava mais a oeste, né? Jerusalém estava mais a leste do Império, o Ilírico mais a oeste do Império. Então ele fala que ele quando eu falo do Império, o Império Romano, né? Ele fala que ele andou tudo isso para divulgar o Evangelho de Cristo, esforçando-me, deste modo, por pregar o Evangelho não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele entenderão. Essa é uma citação também de Isaías capítulo 52, verso 15, em que Paulo está então fundamentando o seguinte: ele optou por pregar o Evangelho onde Cristo não havia sido anunciado. É exatamente essa que era o desejo de Paulo, né? Ele não queria edificar sobre fundamento alheio, ele não queria pregar onde outros já tinham pregado, mas ele queria trazer o conhecimento de Cristo àqueles que não conheciam. Seguindo então o verso 22, por essa razão, porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Ele falando com os romanos agora diretamente. É exatamente por isso que muitas vezes eu fui impedido de visitá-los, né? Porque ele planejava ir para Roma, né? Estar com os irmãos de Roma, e surgia uma oportunidade, ou o Espírito o conduzia para estar em outro lugar, fazer a obra de Cristo, a obra de Deus em outro lugar, anunciar o Evangelho em outro lugar. Aí verso 23, mas agora não tendo mais campo de atividade nessas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem à Espanha. Ele está agora tendo uma conversa bem íntima com os irmãos de Roma. Ele estava falando assim, olha, então agora, depois de todos esses anos, eu acho que agora vai ser possível passar aí, quando eu estiver indo para a Espanha, porque ele estava em Corinto, ele planejava passar em Roma, para poder chegar na Espanha. Roma estava no caminho entre Corinto e a Espanha. Pois espero que de passagem eu possa vê-los, e vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da companhia de vocês.
Então, ele já tinha falado a esse respeito. Então, ele fala assim, olha, eu quero, a caminho da Espanha, passar por aí, estar com vocês, compartilhar algum dom, né? A gente vê, ele fala isso lá no início da epístola, compartilhar algum dom com vocês, estar junto de vocês, e aí eu espero que vocês me enviem. Aí ele está falando isso, e o que ele está dizendo? Ele falou assim, olha, que eu encontro em vocês suporte para essa viagem missionária, porque obviamente é necessário que todo missionário ele tenha mantenedores para que ele possa fazer a obra de Deus. Então ele já passa, ele fala assim, eu vou ficar com vocês algum tempo para que eu possa ir até a Espanha anunciar a Cristo. Verso 25, mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então o que acontece? Ele estava em Corinto estava ali exatamente entre essas duas regiões, a Macedônia e a Acaia. Então esses irmãos de todas essas igrejas levantaram uma oferta, levantaram uma coleta, e Paulo seria o portador dessa coleta, dessa oferta, para os pobres de Jerusalém, que estava passando por grande dificuldade, uma grande seca, uma grande situação, uma grande crise estava acontecendo lá. Então os irmãos dessas regiões levantam uma oferta, um donativo, e Paulo seria o portador que levaria essa oferta para Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, verso 27. Isto lhes pareceu bem e de fato lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, também devem servi-los com bens materiais. O que Paulo está dizendo aqui? Ele já tinha dito isso em outra epístola. Me falha a memória aqui, quando ele faz esse comentário, não sei se é aqui mesmo em Romanos ou se em outra epístola, agora minha memória falhou grandemente. Mas o que ele diz? Ele falou assim, olha, se os gentios, qual que é a ideia, né, que ele já tinha dito, se os gentios conhecem o Evangelho, é porque esse Evangelho, ele veio por conta dos judeus, porque Jesus Cristo, ele vem para os judeus. Então, o que ele está dizendo? Os gentios são devedores aos judeus dessa graça, né? Porque não fosse o anúncio do Evangelho da graça aos judeus, os gentios não teriam conhecimento, não teriam acesso a essa graça, a esse Evangelho. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tendo, pois, concluído isto, havendo-lhes consignado esse fruto, irei à Espanha, passando por aí. Bem sei que, ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Esse era o pensamento de Paulo nesse ínterim, mas a gente sabe que essa viagem a Jerusalém se tornaria malfadada, e ele vai para Roma, mas não nessas condições que ele esperava aqui, né? Seguindo, verso 30, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Então ele agora pede orações, orem por mim, lutem, né, comigo nas orações a Deus em meu favor. Por quê? Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Paulo, ele sempre enfrentou uma resistência grande por parte dos judeus, porque ele também resistia muito aos judeus. E é interessante a gente observar isso, porque Paulo era um fariseu, né? Estudioso da lei, né? Então, assim, eu acho que talvez por isso, pelo fato dele ter deixado esse farisaísmo, deixado essas práticas,
dos judeus e se tornado um do caminho e, e mais do que isso, né, um dos grandes evangelistas do Evangelho da Graça de nosso Senhor Jesus, talvez por isso ele tivesse tamanha resistência por parte dos judeus. Então ele já pede orações porque ele estava indo para lá, ele sabia que ele ia enfrentar resistência, enfrentar afrontas da parte desses judeus, né? E quando ele fala judeus, quando a gente fala judeus aqui, é dos judeus convertidos, né? Dos judeus, ele fala assim, por parte dos santos, né? Ele fecha aqui o verso 31. Esse meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Quem são esses santos que ele está falando aqui? Os santos eleitos, né? Os judeus convertidos, né? Os lá de Jerusalém. Verso 32. Isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter um descanso na companhia de vocês. E o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Ele fecha aqui então esse capítulo abençoando os irmãos de Roma. E aí ele passa agora o capítulo 16 todo fazendo recomendações àquelas pessoas ali de Roma, né? Ele dá alguns conselhos. Acho que a gente pode até incluir isso daqui, não deve levar mais do que alguns minutos. Ele segue, então, ele abençoa e ele fala assim, recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja em Cencreia, que era próximo ali de Corinto, onde ele estava escrevendo, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos, e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Então, Febe, muito provavelmente, essa irmã, ela patrocinava a estadia de Paulo em Corinto, cuidava dele de alguma maneira, ou lhe dava pousio, ou lhe dava alimentação, alguma coisa assim, mas isso que é cuidar, né? Ser protetora de muitos, não somente, ele fala assim, inclusive de mim. E inclusive era a Febe, que era a portadora da carta, ela que ia levar a epístola, né, esses escritos, a epístola aos romanos, então ela que levaria essa carta para eles. Saúdem também Priscila e Áquila conhecidíssimos, né, operosos, companheiros de evangelização, de lutas de Paulo, que estavam em Roma, meus cooperadores em Cristo Jesus, é assim que ele fala, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, né? Isso aí muito provavelmente ele está se referindo aos eventos anteriores, né? Que estão relatados lá em Atos capítulo 18, nós vamos ter os versos, o capítulo 18 de uma maneira total vai falar disso, né? Então ele está exatamente mencionando, né, recordando das lutas, das aventuras que junto com Priscila e Áquila, Paulo tinha passado. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios, porque não fossem, às vezes, eles arriscarem a vida deles pela vida de Paulo, talvez os gentios não conheceriam o Evangelho se Paulo tivesse sido ceifado antes do tempo. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa dele. Certamente, né, a igreja em Roma, como nós falamos, ela se reunia nas casas das pessoas, ela não tinha uma edificação formal. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Então, ele foi o primeiro que recebeu Jesus pelo evangelismo, pela pregação de Paulo na província da Ásia. Essa província da Ásia é o que hoje nós conhecemos como Turquia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês, Andrônico,
e Júnias, um casal, né, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Ele não especifica aqui quais seria esse elo de parentesco, né? Mas ele fala que eles estavam em Cristo antes de mim, então muito provavelmente devem ser membros da família de Paulo, como ele fala, menciona, isso inequívoco, e que tinham se convertido ao cristianismo antes do apóstolo. Saúde amplia-tu, meu querido amigo no Senhor. Uma coisa, Júnias, muitas pessoas imaginam que Júnias poderia ser um homem, né? Visto que em grego não tem muito essa distinção do verbete no masculino ou no feminino, né? Mas aqui é fato quase pacífico de que Júnias era a companheira de Andrônico. Ele fala: saúdem a Ampliato, meu querido amigo no Senhor, saúdem ao Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Eustaquis. Saúdem a Peles, aprovado em Cristo, saúdem os da casa de Aristóbulo, saúdem meu parente Herodião, saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Mais uma vez ele cita aqui um outro parente, sem especificar qual seria esse elo, né? Qual seria esse elo familiar. Ele vai citando essas pessoas e mandando as suas saudações, todos esses membros da igreja em Roma. Verso 12, saúde a Trifena e Trifosa, as quais, né, são aqui obviamente duas mulheres, as quais trabalham no Senhor, trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem a Rufo, eleito do Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Esse Rufo aqui é mencionado em Marcos capítulo 15, verso 21, e como filho de Simão Cirineu. O Simão Cirineu é o que carrega a cruz do Senhor no momento do seu martírio. Seguindo, saúdem a Ansíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem a Filólogo. Eu costumo usar esse verbete lá em casa, brincando, fazendo um anacronismo com a palavra filósofo, mas aqui, viu Sofia, viu Vitor, viu Silvia, Preta, filólogo está na Bíblia, viu? Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Eu costumo brincar que esse texto aqui é muito bom para você que, né, para a irmãzinha que está grávida, pensando em escolher um nome para o seu bebê, tá? Tem bastante nome aqui bacana, viu? Saúdem uns aos outros com ósculo santo, com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. E aí ele fecha a epístola dizendo o seguinte: irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas sim ao próprio ventre. Com suaves palavras lisonjas enganam o coração das pessoas simples. Pois a obediência de vocês é conhecida de todos. Por isso, me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz... sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dando alguns conselhos finais, falando exatamente de alguns mal intencionados que pregam uma doutrina diferente, que pregam alguma doutrina que esteja em desacordo com aquilo que eles aprenderam,
né? Certamente desvirtuando, e aqui ele fala que eles não servem ao Senhor, mas o próprio ventre, muito provavelmente já o Paulo aqui está insinuando, deixando claro que essas pessoas elas fazem isso para benefício próprio, né? E aí ele fala que eu quero que vocês, para que, no que diz respeito ao bem, sejam sábios, e no que diz respeito ao mal, sejam simples, não tenham conhecimento, não se envolvam com o mal, apartem-se do mal, né? E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Então, ele faz uma menção aqui, eu não sei se eu estaria forçando uma ligação com o proto-evangelho, né, Gênesis 3,15, mas eu acho que cabe sim, né, que esmagar Satanás debaixo dos pés, né, é exatamente uma figura, o que prefigura isso? A vitória de Cristo, né, sobre o reino das trevas. E agora ele traz as saudações daqueles que estavam com ele. Ele vai no verso 21. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jason, Sosípatro e seus parentes. Eu, Tércio, que escrevi a carta, mando saudações no Senhor. Isso aqui é o que acontece. Tércio, ele devia ser o secretário, o escriba de Paulo, porque o que acontece? Era muito comum. Agostinho, até na época de Agostinho isso acontecia muito, ou até um pouquinho depois mesmo de Agostinho, esses escritores, eles ditavam a carta para alguém que as escrevia, né? Você vê que Paulo, ele fala assim, a saudação é de próprio punho, ele vai citar isso em outras epístolas, né? A saudação é de próprio punho, Paulo, é assim que eu assino, né? Exatamente para evitar que outros se apropriassem das suas palavras. Então, Tércio aqui, que serviu de escriba, está mandando saudações, mas a epístola é de Paulo, certamente foi ditada por ele para que Tércio escrevesse. Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja manda saudações. Então, ele estava na casa de Gaio, em Corinto, e Gaio manda saudações também para Roma. Também manda saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Esse Erasto aqui era o tesoureiro da cidade de Corinto. Inclusive, ele era um benfeitor lá da cidade, uma pessoa de grande influência e companheiro de evangelho de Paulo. Olha só que interessante, né? Recentemente, nas escavações lá em Corinto, numa calçada, encontraram uma inscrição, né? Mencionando que essa calçada, em frente ao teatro de Corinto, tinha sido construída por Erasto com seus próprios recursos. É uma coisa interessante a gente ver, né? Você vê que a arqueologia comprovando e trazendo fundamentação para aquilo que a gente está lendo aqui. Verso 24. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. E aí ele faz a doxologia final. Ora, o Deus que é poderoso para confirmar em vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e agora tornou-se manifesto e dado a conhecer por meio do Espírito, por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência na fé entre todas as nações. A esse Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Então ele fecha com essa doxologia final. Ele fala que o Evangelho de Cristo, que estava em silêncio, estava guardado, esse mistério do Evangelho da graça, estava guardado, ele sempre existiu, estava guardado nos tempos passados, e agora veio a ser manifesto à luz, se deu a conhecer por meio das Escrituras proféticas, veio cumprir toda a profecia, para que assim trouxesse todos a obediência da fé diante do Senhor, todas as nações. Ele fecha aqui o verso 26. A esse Deus único, sábio, seja toda a glória por meio de Jesus Cristo.
Amém. Que o Senhor nos abençoe. Nós terminamos assim a Epístola aos Romanos, e que essa palavra ela venha ser edificação para você nesse dia. E na semana que vem nós estaremos de volta, querendo Deus. Vamos orar? Bondoso Deus, Pai de amor, nós agradecemos por esse ensino. Nós te louvamos porque essas palavras, elas são vivas, ainda hoje, e elas servem de instrução para os nossos corações e mentes, para o nosso viver nos dias atuais. Que o Senhor, ó Deus, através do seu Santo Espírito, aplica isso em nossa vida, que nós possamos, ó Deus, não somente nos tornar conhecedores dessas palavras, mas praticantes. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.